Depois que eu mudei essas 3 coisas na minha vida, eu evoluí espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E essas 3 coisas podem mudar drasticamente a tua vida também. E quais são essas 3 coisas? Pessoas, ambientes e hábitos. Pessoas. A primeira pessoa que a gente deve buscar e conhecer e conviver é a pessoa de Jesus Cristo. Foi a pessoa que mais transformou a minha vida nesses 3 pilares: espiritual, emocional e físico. Então a primeira pessoa que nós devemos nos aproximar é de Jesus, porque ele vai nos ensinar, nos direcionar para onde nós devemos ir na nossa vida e o que nós devemos fazer, como nós devemos ser em relação a caráter, princípios, valores, virtudes, mentalidade principalmente, e espiritualmente também. Então essa é a primeira pessoa que nós devemos nos aproximar, e nós temos que rever quais são as pessoas que nós estamos convivendo. Será que elas estão nos aproximando mais de Deus, nos aproximando mais de virtudes, de buscarmos ser alguém melhor, desenvolver a nossa mentalidade? Quais são as pessoas ao nosso redor? E não é sobre desmerecer ninguém, nenhuma pessoa à nossa volta, mas é sobre a gente entender, né, e ver, analisar e filtrar quais são as pessoas que nós estamos convivendo. Se elas estão nos elevando, nos levando para um lugar onde nós estamos evoluindo e crescendo, ou elas estão fazendo com que nós regredimos nessas áreas. Então nós precisamos entender quais as pessoas que nós estamos convivendo. E à luz da Bíblia, né, Jesus, ele nos ensina quais são as pessoas que nós devemos conviver e andar. Então não que nós vamos nos excluir de todo mundo, mas existem certas pessoas que nós não vamos conviver mais. Nós vamos sim frequentar alguns ambientes com algumas pessoas que não estão buscando as mesmas coisas que nós, que não querem crescer, enfim, mas nós não devemos ser influenciados por ela e nem conviver com elas. Nós devemos ser a influência. Então existem sim pessoas que nós estamos convivendo hoje que estão nos levando a regredir nessas áreas, espiritualmente, emocionalmente, né, e fisicamente. Então se a gente convive com pessoas que não querem buscar a Deus, que não cuidam do seu espírito, que não buscam desenvolver a sua mentalidade, que não querem desenvolver o seu corpo, não cuidam da sua alimentação, não querem saber de exercício físico, acha tudo isso uma besteira. Então são pessoas que nós não devemos conviver. E sim, existem pessoas assim nas nossas vidas que nós vamos manter certo contato, mas são pessoas que nós não devemos conviver, porque ou nós vamos ser influenciados ou nós vamos influenciar. Segundo ponto, ambientes. Quais são os ambientes que nós estamos frequentando, né? Se esses ambientes estão fazendo com que a gente regrida também nesses 3 pilares, né, espiritual, emocional e físico. Quais são os ambientes que nós estamos frequentando que vai fazer a gente evoluir nesses 3 pilares? E um dos ambientes foi uma experiência própria, que me ajudou muito, foi frequentar uma igreja. Ali eu cresci muito espiritualmente, venho crescendo, né, busco ainda emocionalmente também. Então ambientes também que vão desenvolver o nosso físico, praticar alguma atividade física, uma academia, uma escola de arte marcial, a própria rua mesmo, sair para correr. Então ambientes que vão nos influenciar a nós buscarmos a nossa melhor versão. E isso envolve, né, pessoas, ambientes. Então nós devemos nos ligar a pessoas e ambientes que estão buscando essas mesmas coisas de acordo com os nossos princípios, nossos valores e os nossos propósitos. E terceiro ponto, quais são os hábitos que nós estamos desenvolvendo para crescer nisso? Existem hábitos espirituais onde a gente se conecta mais com Deus, a gente lê mais as escrituras, a Bíblia, a gente tem o devocional, hábitos de ler livros de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, hábitos, livros com referências bíblicas, hábitos para a mente, né, seria ler livros também de desenvolvimento pessoal, hábitos para o nosso corpo físico, né, a praticar alguma atividade física, por mais simples que seja uma corrida, nós precisamos estar em movimento, nos desenvolver o nosso corpo. Não é sobre estética, mas sobre saúde. Se a gente pesquisar o mínimo sobre saúde física, a gente precisa estar em movimento, se desenvolvendo. Nosso corpo precisa disso. Então, quais são essas 3 áreas, né? Essas são as 3 áreas que nós devemos ter uma visão periférica da nossa vida: pessoas, ambientes e hábitos. A gente entender e ver, né, quais são as pessoas, os ambientes e os hábitos que nós estamos tendo, e será que estão nos elevando a ser alguém melhor? Nós temos que ter alguma coisa ou alguém como referência. Como eu disse, essa pessoa para mim é Jesus, ele que me ajudou a mudar, a transformar minha vida nessas áreas. Eu aprendi muito com ele. Eu sempre fui um cara que busquei desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. O empreendedorismo me moldou muito e ainda me molda em várias áreas. Estou sempre buscando conhecimento, me desenvolver. Mas Jesus, ele transformou a minha mentalidade, principalmente o meu espírito, e ele me direcionou a isso, a buscar mais cuidar da minha vida espiritual, da minha alma, minha mente e do meu corpo físico. Essas 3 coisas, esses 3 pilares, eles andam ligados um junto com o outro. Então nós precisamos estar desenvolvendo os 3 na mesma proporção, na mesma medida. Então é sobre a gente entender isso, a gente ter alguém como referência. E como eu disse, minha referência é Jesus, é a Bíblia, a palavra de Deus, e ela nos ensina sobre tudo isso. Então quais são as pessoas que nós devemos andar? Jesus vai nos ensinar, vai nos auxiliar. Quais são os ambientes que nós devemos frequentar que vão favorecer esse crescimento nesses 3 pilares?
Jesus, a palavra de Deus vai nos ensinar. Os hábitos também que nós devemos ter, hábitos espirituais, hábitos de desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento da nossa mentalidade, hábitos de desenvolvimento do nosso corpo também. Então Jesus, a palavra de Deus vai nos dando discernimento e sabedoria para viver a vida da melhor maneira possível, né? No sentido de nós nos tornarmos alguém mais virtuoso, mais sábio, mais inteligente em relação a viver a vida, né? Ter uma inteligência emocional para lidar com certas situações. E é sobre isso, rapaziada. Então esse é um pouco das minhas experiências que eu tive buscando mais a Deus, me aproximando mais de Deus, e mudei muitas coisas na minha vida, espiritual, como eu disse, emocional, mental e fisicamente. Então, se nós estudarmos a vida de Jesus, ele não menospreza nenhuma pessoa, mas ele escolheu bem quem ele iria andar. Ele escolheu 12 discípulos, né? Selecionou 12 e ele convivia com eles. Ele andava no meio das multidões, entre várias outras pessoas. Ele amava, né? Ama os pecadores, as pessoas pecaminosas, enfim, que cometem maldade também, mas ele é uma influência, ele transforma a vida dessas pessoas. Ele não era influenciado, não deixava ser influenciado por elas. E ele andava entre esses ambientes, entre essas pessoas, mas não convivia com elas. Ele escolheu 12 e ele transformou esses 12. Ele foi a referência para esses 12 e eles foram totalmente transformados por Jesus. Então, nós não quero aqui menosprezar nenhuma pessoa, mas nós devemos ver, analisar se essas pessoas que nós estamos convivendo estão querendo buscar as mesmas coisas, né, que nós estamos buscando. E nós também precisamos querer buscar isso, né, também. Jesus, ele escolheu 12, né, andou com 12, mas um deles não quis ser transformado. Então, existem pessoas que não querem ser transformadas e tá tudo certo. Porque talvez o coração delas realmente tá muito fechado e a mentalidade também muito fechada, e os prazeres do mundo que a Bíblia fala são mais encantadores, enfim. Essa pessoa foi Judas, né, como muitos conhecem, mas Judas teve um propósito ali, então ele teve que ser assim. Mas é sobre isso, rapaziada. Então ali, como eu disse, né, esse exemplo de Jesus, ele não escolheu 12 pessoas perfeitas também. Os discípulos, os apóstolos não eram perfeitos, eram pecadores, como todos nós somos, mas ele transformou esses 12. Ele sabia do coração mais íntimo, né, deles, e cada um tinha algo específico. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo, nossa maior referência de homem, mulher, enfim, humanidade, né, que nós devemos buscar se tornar em relação à mentalidade, princípios, virtudes, valores, né? Então e caráter principalmente. Então é sobre isso, é sobre nós buscarmos crescer em conhecimento da pessoa de Jesus. Ele é a principal pessoa que nós devemos começar a buscar e conviver espiritualmente, né? E ter esse relacionamento. À medida que nós vamos conhecendo a ele, nós vamos sendo transformados e crescendo nesse relacionamento com ele. A Bíblia em si, ela fala sobre, cita muitos versículos onde Deus quer que nós buscamos conhecê-lo mais profundamente. Eu vou deixar alguns aqui embaixo aqui para vocês terem mais clareza. E é sobre isso, rapaziada. Tamo junto. Se tu curtiu o conteúdo aí, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E é nóis, bora crescer.